Eles não nasceram em Mococa, mas escreveram por aqui muitas histórias inspiradas por uma ligação especial pela terra, que é berço de muitos talentos, principalmente culturais. A minha família mora em Mococa, né? Eu não sou daqui, a gente até fez essa brincadeira dos três forasteiros, porque são três poetas que estão muito ligados à cidade, mesmo não nenhum dos três sendo daqui. No meu caso, eu nasci em Minas, né? Na divisa de Minas com o Espírito Santo, em Mantena. Meu pai é aqui de Guaxupé, e ele trabalhava no Banco do Brasil, ele veio para Mococa, eu vim para Mococa com menos de 1 ano de idade. E aqui fiquei até os 20. Até os 19, aí fui para São Paulo e sempre que posso retorno, né? Essa é a terceira livro que eu lanço aqui em Mococa. É sempre um prazer estar de volta. Humberto Pio, Kevin Kraus e Pablo Simpson foram os escritores que lançaram seus livros neste sábado, no encontro Três Forasteiros em Mococa, na Casa de Cultura Rogério Cardoso. Evento este que contou com uma roda de bate-papo, mediado também pelo escritor e artista plástico Getúlio Cardoso. Então, são três forasteiros, né? Em Mococa, falando sobre poesia, né? A poesia também, principalmente hoje, né? É forasteira, né? No mundo aí envolvido pela tecnologia e tudo. E eu acho muito importante, hoje falta debate na política, né? Falta debate na sociedade, debate de ideias, né? Então é um momento, eu acho, além de conhecer a obra desses três poetas, né, que está vindo aqui hoje, fazer um debate sobre o que é a poesia, né, o que é literatura. Agora mesmo já está conversando. O pessoal que escreve hoje não lê mais, entendeu? Então você não cria do nada. Você cria a partir de uma leitura, você tem que ter um diálogo com a tradição, né? Você pode até fazer uma poesia moderna, de vanguarda, mas você tem que dialogar com a tradição. Em cada livro, uma peculiaridade. A Talagarça é um estudo, posso dizer assim, dos tecidos da minha poesia. A Talagarça, se a gente pensar lá atrás, era aquele tecido cheio de furinhos que as pessoas faziam os seus tapetes e tudo isso, né? E aí, a partir dessa ideia, eu fiquei pensando um pouco nos tecidos da minha poesia, né? Que são 4, basicamente, são 4 partes do livro. O primeiro tecido é o córtex, que é o tecido do cérebro que dá conta da memória, né? O segundo tecido é a deriva, que é o tecido urbano, né? Eu sou arquiteto de formação e tenho muito um apreço pelas cidades. O terceiro tecido é o tecido do trabalho, que no livro é chamado de urdido, que a gente pode relacionar com o trabalho da poesia mesmo. E o quarto tecido é o tecido do corpo, né? Porque quando a gente escreve, a gente está exercendo não só o ato da escrita, mas o nosso corpo que está em movimento e se colocando no mundo. Já Pablo decidiu pegar uma carona na criatividade, com direito a um personagem especial. Então, na verdade, o tio da caminhonete é um personagem poeta, né? Que escreve um livro em cima, de algum modo, da caminhonete. Então, na verdade, a caminhonete é o tema central do livro, mas é também um pouco a própria condição desse poeta que escreve. Assim, ele fala desse lugar da caminhonete e conta um pouco a experiência dele de sair pela cidade, etc., na caminhonete. E com toda a brincadeira e com todo o divertimento de estar nesse lugar. Se a caminhonete foi o cenário do personagem de Pablo para vivenciar tanta emoção, para o Kevin o veículo foi outro. O Transfer se chama Transfer, porque eu escrevi esse livro todo me transferindo de um lugar para o outro, em transportes públicos. Eu morei 3 anos em Londres e durante essa estadia lá, eu usava muito transporte público, porque ter carro em Londres é muito caro, só a classe muito alta tem carro. Então, o transporte público é muito bom. Então, para ir para o trabalho, eu sempre utilizava ou ônibus ou metrô. E, às vezes, o percurso era muito longo, eu não tinha nada para fazer, eu ficava escrevendo as histórias sobre o meu trabalho. E aí, como eu trabalhei com um trabalho lá na indústria de eventos, né, eu trabalhava como peão mesmo, na indústria de evento, tinha muitas histórias diferentes. Eu trabalhava com públicos muito diversos, trabalhava com muitos imigrantes também. Eu também estava na condição de imigrante, né, brasileiro, em Londres. E são histórias que não são poesias, são crônicas, mas elas são crônicas escritas com
com uma maneira bem poética, com muita imagem, com muito sarcasmo, com muita ironia. E quem participou deste momento teve a oportunidade de navegar um pouco mais na imaginação destes artistas das palavras. E é muito gratificante, né? Pessoas que foram buscar o seu sonho, né? Fazer cultura, fazer escritas e não jamais esquecer do seu ninho, né? Da sua cidade natal, e estar aqui divulgando os seus trabalhos. Eu fico muito contente, né? Principalmente pelo Departamento de Cultura estar abraçando essas questões, movimentando a nossa cultura. E as pessoas precisam cada vez mais incentivar esses movimentos, valorizar o que nós temos, né? Porque a cultura faz bem, a cultura transforma a vida, aumenta a intelectualidade e melhora principalmente as relações humanas. E você também vai estar de volta aqui em breve para também trazer uma novidade para Mococa. Então, vou lançar um livro, chama Lugares Vagos na História de Mococa. Durante a pandemia, durante mais de 2 anos, eu fiquei pesquisando o lado que não foi contado da história de Mococa, o lado que não foi contado na literatura oficial da história de Mococa. Aí eu comecei a descobrir muita coisa. Aí, abri as gavetas, né? E descobri muita coisa muita ferida guardada nessas gavetas que nunca foi tocado o dedo. E esse vai ser o conteúdo, né, desse livro que eu vou lançar dia 26 de agosto. Aqui, que é em cima da história oculta, a história não contada de Mococa.